Nono ano, como estão? Nono ano Chernobyl, cadê vocês? Vocês estão bom? Nono Eles ano? são calados, Débora. São calados, tá certo. Eu Ah, queria por que eles aqui fossem são. Agora na sala deve ser outra coisa. é uma desgraça esses meninos, Ave Maria. Bom dia, Bianca, Gabriel e Felipe, que foram os únicos que foram educados para me responder. O resto está dormindo ou almoçando. Cadê? Bom dia, Maria Alice, Amanda, pessoinhas do meu coração. E eu acho que vocês já devem ter recebido os conteúdos, né? E a data das novas provas, né? Que a gente vai fazer. Lembrando, a gente estudou como se fosse fazer uma prova de AV2. E aí eu coloquei no começo apenas o capítulo 3, né? Mas de lá para cá, muita água rolou debaixo dessa ponte. E a gente, como vai definiu que o trabalho que vocês fizeram era que ia ser valer a nota de AV2, né? A apresentação, e eu vou falar já já sobre quem não conseguiu fazer a apresentação da leitura dramática, tá? Então, o trabalho que vocês apresentaram vai ser o trabalho que vai fechar a nota de AV2 de vocês, não vai ter mais nenhuma outra nota para somar e dividir. E a AV3 de vocês vai ser prova, aí vai cair 2 capítulos, tá? O capítulo 3, que ia ser já o capítulo que ia cair na prova, e somar com o capítulo 4. Então, vai ser Mulheres Artistas, que a gente até já tinha feito uma revisão, e vai ter Arte e Consumo, com a história da pop art, do artista Banksy, tá? Lá no capítulo 4, todas aquelas características da pop art. Então, semana que vem, eu vou fazer uma revisão só sobre isso, só sobre o capítulo 4, para vocês não serem prejudicados, tá? Com relação a quem não fez o trabalho, tá? Que, por N motivos, algumas pessoas que tiveram dificuldades, não conseguiram apresentar porque tiveram dificuldades reais na hora, falaram comigo depois no privado que não funcionou o microfone, sei lá o que foi que deu. E essas pessoas que não puderam, elas vão enviar para mim, inclusive já enviaram para mim, um áudio gravado com essa leitura dramática, tá? Infelizmente, não tem como eu colocar a nota máxima para essas pessoas, porque não era um trabalho de entregar, era um trabalho de apresentar, tá certo? Mas quem não conseguiu fazer no dia pode fazer isso também, tá certo? Grava um áudio, tá bom? No celular mesmo. Vocês se combinam, se você estiver fazendo individual ou em dupla ou em trio, vocês se combinam, grava o áudio com a leitura dramática para poder me mandar, tá certo? Vocês podem mandar esse áudio para mim ou no Instagram, tá? Ou por e-mail, se vocês conseguirem mandar por e-mail, não tiver problema. Para o mesmo e-mail, artesemneuras@gmail.com, tá? Quem não fez a leitura dramática naquele dia que a gente teve a apresentação de todos os grupos, né? Quem não conseguiu fazer naquele dia, vai gravar o áudio dessa leitura dramática. Se você está com mais de uma pessoa, então cada um, se for uma dupla, por exemplo, aí a voz da dupla tem que aparecer, né? De cada uma das pessoas da dupla. Então vocês gravam o áudio e enviam para mim, ou pelo direct do Instagram, Arte Sem Neuras, ou pelo e-mail artesemneuras@gmail.com. Pode fazer sozinho ou em dupla, tá? Quem já apresentou, está apresentado, ok? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito? Lembrando que vocês têm um prazo para me enviar esses trabalhos até segunda-feira, que foi o prazo dado pela coordenação, tá certo? Passou desse prazo, é como se tivesse faltado a prova, então você vai esperar para fazer a segunda chamada depois da P3. Tá bom, pessoas? Tudo certo?
Podemos começar. Peguem os livros de vocês na página 98. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto de cinema que a gente já estava vendo, tá? Eu vou fazer a revisão do capítulo 4 apenas sexta-feira que vem, tá bom? Então, página 98, só dando uma revisada do que a gente viu até agora. A gente começou falando de cinema, falando da história do cinema. Então, a gente viu a criação da fotografia em sequência. Depois, a gente teve a criação do cinetoscópio, né, que é aquela máquina que a pessoa olha em cima e passa várias fotos em sequência, que aí dá a impressão de que está tendo movimento. Depois, a criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumière, né? Eles criaram uma máquina que tanto gravasse, né, quanto projetasse as imagens em movimento. E a primeira apresentação foi marcada por vários curtas-metragens, que na verdade não tinham história, eram só cenas em movimento. E uma dessas cenas era a chegada do trem à estação e todo mundo saiu correndo desesperado, achando que estava parando um trem ali naquele momento. Nesse início não havia não havia junção do áudio com o vídeo, né? Então, e nem tinha, como é que chama? História nos filmes, eram só cenas aleatórias. Aí eu pedi para vocês na página 95 fazerem uma anotação, né? De colocar lá que o primeiro roteiro para filme foi A Fada dos Repolhos. E porque aí tem dizendo que foi Georges Méliès que fez que introduziu as histórias, né? Roteiro mesmo com história para o cinema. Não foi ele, foi uma mulher. Eu esqueci o nome dela, se vocês tiverem aí o nome, vocês podem falar, por favor. O nome em francês é meio difícil para eu repetir. E depois, Georges Méliès, ele criou efeitos especiais para poder fazer as histórias de ficção científica. Então, ele fez um filme, o primeiro filme com efeito especial, que foi A Chegada do Homem à Lua. Então, ele faz por stop motion a chegada, né? Então, ele cria essa técnica do stop motion. Depois, a gente viu sobre cinema mudo com Charlie Chaplin e Fritz Lang, que foram os maiores nomes do cinema mudo. As imagens eram reproduzidas no cinema e as pessoas ouviam uma música que era apresentada na hora por um pianista ou uma orquestra. Em seguida, a gente viu sobre cinema animado, o primeiro desenho totalmente animado, não tinha som ainda, foi o Fantasmagorie. Eu pedi para vocês colocarem aí na página 95, também fazer uma anotação porque não tem esse nome. E aí tem o Vapor Willy, da Disney, que foi o primeiro desenho animado com som, tá? Toy Story foi o primeiro filme totalmente feito por computador. E aí a gente tem a era digital, que está até hoje cada vez mais evoluindo, né? A gente começou com 3D, tem 4D, XD, 7D, 20D, sei lá o que mais que o povo vai inventar. E eu pedi para vocês fazerem em sala, a página 95. As páginas 96 e 97 é um pouquinho sobre a história de Charlie Chaplin e do filme Tempos Modernos. Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia passar esse filme para vocês assistirem lá no audiovisual, mas como a gente não tem como fazer isso aqui, porque é muito limitado o nosso tempo, eu sugiro que vocês assistam, porque esse filme é muito divertido, tá? É um filme... Pronto, se vocês já assistiram, ótimo. Tem um trechinho aí na página 97 sobre esse filme, sobre as ideias do filme. E a gente agora começa com a página 98, que a gente vai ver os profissionais que trabalham por trás das câmeras, tá? Então, vamos lá para esses profissionais na página 98. Então, na maioria das produções cinematográficas, tem várias pessoas que trabalham, tá? Então, é uma infinidade de profissões que você pode escolher. E aí a gente tem apenas algumas, inclusive algumas que englobam várias outras, como a equipe de arte, você tem o diretor de arte, você tem o diretor de fotografia, você tem todas as câmeras, as pessoas que trabalham, você tem o figurinista e tal. Então, existem vários profissionais, e a gente percebe isso quando a gente tem a premiação do Oscar, que você tem melhor isso, melhor aquilo outro, e é um monte de coisa que acontece até chegar nos principais, que é melhor ator, melhor filme, né? Melhor direção, que são
as premiações principais eles deixam para o final, porque senão ninguém assiste, que ninguém quer saber quem é o melhor figurinista, coitado. O cara gastou um tempo estudando desenho, estudando figurino, pesquisando figurinos de determinadas épocas para poder fazer o melhor, e ninguém quer saber quem foi que ganhou o melhor figurino no filme naquele dia, naquele ano. Então, existem várias funções, tá, para se trabalhar dentro de um filme. A produção de um filme leva tempo. Se for animação, leva muito mais tempo, a gente viu na outra vez, na outra aula. Se não me engano, Coraline levou 5 anos para terminar, porque é um filme bem complicado. Não entendi nada, Gabriel. Enfim. E a gente vai ver alguns desses profissionais agora. O primeiro deles é o diretor, tá? É um dos mais importantes. Ele é o grande regente do filme, ele quem coordena e dirige as cenas, tá? Alguns diretores se tornam tão assim, eles criam um estilo tão próprio que você já sabe que determinado filme é daquele diretor, certo? Certo? Zack Snyder, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, que é esse que vocês estão vendo, Stanley Kubrick, que eu odeio todos os filmes de Stanley Kubrick, porque eles são muito lentos, parados e muito simbólicos, às vezes me deixa muito louca, mas em compensação eu gosto muito de um dos filmes dele, que é De Olhos Bem Fechados, que é bem cheio de simbolismos. O pessoal que é da galera de Illuminati adora falar sobre aquele filme, enfim. Mas a gente tem vários, por exemplo, Alfred Hitchcock, que criou um estilo próprio de criar o suspense. Então, ele é, basicamente, os filmes de Alfred Hitchcock são referência nessa área. E assim por diante, aquele diretor Quentin Tarantino, ele também criou um estilo próprio de fazer filme, que foi ele que dirigiu Kill Bill, né? É um dos filmes dele, mas não é o único. E assim por diante. A gente tem vários diretores que criam estilos próprios e tem diretores que não criam estilo nenhum, que simplesmente fazem seu trabalho e que acabam passando despercebido, a gente nem lembra qual é o nome da pessoa. Eu gosto muito de um diretor, eu acho que é Zack Snyder, é o nome dele, que dirigiu aquele filme Batman versus Superman, que eu a estética dele bastante sombria e muito poética, e ele une música e cena de uma forma que é impressionante, me agrada bastante, apesar de muita gente ter detestado aquele filme está no meu top 5 por causa do diretor, da estética do diretor. Eu gosto de filmes com estética mais sombria e poéticas, né? Não simplesmente sombria, mas de um jeito poético, em que a imagem ela tem uma poesia junto com a música, e aí você vai unindo uma coisa a outra. Eu gosto muito disso, então eu vejo muito nesses filmes desse diretor. O próximo artista que a gente vai ver é o roteirista. Tá cortando o áudio, Débora. Travou, tá tudo preto para mim. Que tá aparecendo a imagem preto. A imagem preta. Agora normalizou, eu acho. Não. Tá preto para mim ainda. Pronto. Desculpa, gente, deu um problema aqui. Vocês estão me vendo normal de novo? Agora tá. Pronto, é porque teve um problema aqui no meu slide e ele acabou influenciando no coisa. Não sei por quê, eu não cliquei em nada aqui. Deixa eu voltar, deu um travamento aqui geral. Pronto, falar dos roteiristas. Estão vendo aí? Estão Tá carregando ainda. ouvindo? Pronto, agora carregou. Vocês estão me vendo? Normal. Também. Só tá o Estão me fundo preto ouvindo? aí. Tava assim antes? Acho que tava. Não. Vocês estão vendo o slide? Também, tudo ok agora. Tá tudo ok, né? Tá bom. Então, gente, o profissional roteirista, às vezes, ele é o mesmo diretor, tá? Como é o caso de George Lucas, por exemplo, que ele escreve e ele dirige. Por exemplo, você tem... deixa eu me lembrar aqui.
Ai, deixa pra lá. Guerra nas Estrelas, eu acho. Que aí você tem a criação dele, o roteiro dele foi negado por várias produtoras do Star Wars, mas depois ele conseguiu, juntou uma grana e fez, né, o filme e acabou sendo, ele até hoje ganha dinheiro. Eu acho engraçado porque ele, como ele tem essa franquia e ele tem tudo no nome dele, né, ele não divide os royalties com ninguém, justamente por causa desse período que o roteiro dele foi negado várias vezes. Aí, o que que aconteceu? Eu vi uma entrevista com a atriz que fez a Princesa Leia, né, que ela faleceu já recentemente. Aí ela deu uma entrevista em que ela disse: se eu me olhar no espelho, ele ganha royalties, porque por causa da imagem dela, da Princesa Leia, né, que ficou bem ligado isso, uma coisa a outra. Se a pessoa usa uma camiseta que tem, uma loja vende camisetas oficiais com o nome Star Wars, uma camiseta simples, branca, com o nome Star Wars em preto, ele está ganhando dinheiro. Então, foi uma forma deles esfregar na cara das grandes produtoras hollywoodianas que nem sempre aquilo que você nega não quer dizer que aquilo ali é ruim. Quer dizer simplesmente que você não está vendo o potencial que aquela produção pode ter. E existem vários roteiristas, né, que são negados, que são escanteados e tem histórias muito boas que poderiam ter virado filme e que a gente nunca sabe. Em compensação, tem muito filme ruim que sai por aí com roteiro bosta, mas que sai porque a pessoa que está produzindo é a pessoa que tem dinheiro. Outros casos, porém, no caso das séries, né, que virou uma febre e que a gente chama de cinema também porque tem muitas séries que têm produção cinematográfica, é que às vezes o roteiro ele muda, o roteirista é obrigado a mudar a história original por causa da audiência ou por causa do produtor executivo, que é simplesmente um empresário que é dono do dinheiro e que não entende absolutamente nada de cinema e de arte. Ele só entende de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, Supernatural, que tem 15 temporadas, lá vai o trem, a Grey's Anatomy tem 16, 17 temporadas, sei lá, e que as pessoas não sabem a hora de parar, né? Simplesmente porque estão ganhando uma grana. E às vezes, por exemplo, Supernatural já mudou tantas vezes de roteirista e você percebe, às vezes, na temporada que tem alguma coisa estranha. Às vezes, um personagem que muda a sua personalidade ao longo de uma série porque mudou o roteirista. E o roteirista que veio depois não sabia qual era a essência original do primeiro roteirista, o que ele tinha pensado primeiro. Então, o roteirista é um profissional extremamente importante. É ele que escreve a história que vai ser filmada. É a partir do que ele escreve que o diretor vai dirigir, se for uma outra pessoa. É a partir daquilo que ele escreve que o ator vai desenvolver o seu personagem. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem no filme é o roteiro. Inclusive, um filme com um mau roteiro, um péssimo roteiro, ele pode ter a propaganda que for, o visual que for, mas vai ser sempre um filme ruim, como Esquadrão 6. Desculpa se alguém gosta, mas aquele roteiro filme é horrível. Mas ele teve uma ótima recepção, uma ótima visual, né? Eles contrataram um diretor que era extremamente visual, como eu esqueci o nome dele, mas foi ele que dirigiu Transformers. Um diretor que tem a marca registrada dele é justamente as cenas de ação que você não entende muito, mas que é uma cena de ação e que tem aquele apelo visual, aquela fotografia. Explosões. Mas o roteiro desse filme é muito ruim, cheio Esse é qual? de É furos. aquele Netflix? Esquadrão 6 da Netflix, que teve Eu vi outdoor em ele uma Recife. vez, eu entendi, foi nada. Você não sabe quando tá Não no presta, não. começo, no Para meio começo do de filme. história, ele tem uma cena de ação que é tão longa que cansa, sabe? Não sei como é que você assiste um filme de ação com uma cena de ação eletrizante que você está cansado de ver a cena porque ela não acaba nunca. É o caso O filme desse todo é filme. assim, você parece estar sempre no meio do filme, ele não avança. É porque eles, na verdade, eles focaram muito na propaganda e no visual, na fotografia, nas cenas de ação, no movimento, e esqueceram da parte mais importante, que é a história. Se você não tem uma história, vai ser um filme que vai ser assim. Eles gastaram muito dinheiro em propaganda e depois, se você for procurar saber da crítica, não é exatamente um filme bom.
tá? Então, já tem outros filmes que é uma pena, porque o roteiro é maravilhoso, mas não teve um investimento bom. É um filme que acaba sendo como um filme cult, né? Um filme B, um filme que não chega a ser um blockbuster, né? Que é um sucesso de venda de bilheteria. Ganha vários prêmios de filme de arte, mas não chega a ter aquela produção, né? Porque as pessoas que são donas do dinheiro não viram comércio naquele filme, só viram arte, e as pessoas não têm exatamente muito interesse em vender arte. Então, é uma via de... na verdade, são vários profissionais que juntos fazendo um bom trabalho vai dar um bom filme, né? Então, o roteirista é extremamente importante nesse caso. A gente tem a equipe de arte, tá? Que é a responsável por desenvolver os ambientes em que vão acontecer as filmagens, tá? Sejam elas as que vão aparecer na cena ou não. Mas principalmente as que vão aparecer na cena, e são eles que são responsáveis por qualquer erro que aconteça. Por exemplo, uma vez eu estava assistindo um filme em que a personagem conversa com a outra. Então, ela caminha pela sala e se senta numa cadeira. E tem um momento, acho que até já falei isso em sala de aula no passado, tem um momento em que um ângulo em que a câmera pega e outra câmera, tá? Só que essa câmera, quando pega aqui, tá perfeito, tranquilo, mas essa câmera especificamente pega a cabeça da pessoa que está falando e atrás tinha um vaso com 2 flores formando um chifrinho na cabeça da mulher. Isso é um erro da equipe de arte, o diretor de arte e as pessoas que estavam responsáveis pelos cenários e pelos objetos de cena não perceberam que aquela câmera naquela posição, juntamente com aquele vaso ali, ia dar ruim. Então, foi o comentário na época que o filme saiu, não lembro exatamente qual foi o filme, mas foi um comentário porque naquela cena específica, a pessoa que estava sendo filmada estava com 2 chifres de florzinha na cabeça. Então, faz parte da equipe de arte, o cenógrafo, que é a pessoa que cria os cenários, e tem as pessoas que estão subordinadas aos cenógrafos, que constroem o cenário. Eu faço o projeto do cenário, eu tenho as pessoas que constroem o cenário. Existem filmagens que são... É tudo cenográfico. Tem gente que levantam praticamente uma cidade inteira cenográfica, onde tudo ali é fake, até a chuva, o sol. Eu já vi casos de filmes que são gravados durante o dia, mas que eles manipulam as imagens para parecer que é à noite, porque simplesmente não estavam conseguindo gravar à noite, que estava chovendo muito, ou nevando, ou sei lá. Então, a gente tem os cenógrafos, a gente tem os figurinistas que fazem os desenhos das roupas e de todos os adereços que são utilizados. Então, fazem parte dessa equipe de arte que vão trabalhar aqui junto com o diretor de arte, tá? A gente tem a edição e a montagem, que faz parte da pós-produção de imagens. Eles juntam as imagens, todo aquele material que foi gravado, vários takes, várias cenas. Então, o diretor vai junto com essa equipe para definir quais foram as cenas que ficaram legais. Existe aquele objeto chamado claquete, que vocês já devem ter visto, inclusive passou agora em uma foto. Truman, olha, eu assisti esse filme um dia desse, o show de Truman, com... Como é o nome dele? Jim Carrey. Pronto, a claquete é esse objeto aqui, tá, gente? Esse objeto, ele não é só para enfeite, não, tá? Ele serve para, quando a edição e a montagem vai definir quais são as cenas que vão ser utilizadas, eles identificarem onde estão essas cenas. Então, eles vão lá no arquivo de imagens, está lá um monte de vídeo. Então, eles vão procurar cena 1, aí tem lá cena 1, tomada 1, cena 1, tomada 2, cena 1, tomada 3. Eles vêm pela imagem da claquete que foi gravada antes de começar o filme. E aí o diretor diz, ó, as tomadas 1, 2 e 4, pode descartar que ficou uma bosta, eu quero a 3 e a 6 e a 9. Então, aí ele pega aquelas imagens, ele vai identificar ali nos arquivos de gravação para poder utilizar. E, inclusive, tem um erro de gravação que acontece muito durante essa fase, que é chamado erro de continuidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Tomada é o momento que eu gravo, tá, Nicolas, por exemplo? Eu vou tomar aquela cena. Então, eu tenho uma cena de um diálogo de Capitu e Bentinho de Dom Casmurro aqui. E aí, Capitu erra. Aí eles começam a rir, blá, blá, blá. Vamos gravar de novo, tomada 2. Ali é a segunda vez que ele vai gravar. E cada vez que ele vai gravar a mesma cena,
a gente chama de tomada, tá? Ou take, em inglês. E aí eles vão gravando e pega todas essas cenas. Ele tem que mostrar a claquete no início, porque depois tem como a equipe de edição saber qual é a que eles vão utilizar, tá certo? E vão organizar esse material para poder ficar tudo certinho. E lembrando que eles gravam separado, eles gravam áudio e vídeo, por isso que eles têm aqueles microfones que captam o som da voz das pessoas, porque depois eles vão sincronizar aquilo tudo direitinho para não ficar muito som ambiente, tá? Outra coisa que eles fazem depois é outros materiais sonoros, como a sonoplastia, que a gente vai ver, acho que é agora, acho que é o próximo, não, aqui é a caracterização, depois eu falo de sonoplastia. A caracterização tem a ver com você caracterizar o ator para ele ficar igual ao personagem. Então, tem horas e horas de maquiagem, próteses, todo aquele material, cabelo que a pessoa vai fazer, a barba, se for o caso de homem ou de um personagem que esteja interpretando, um ator que esteja interpretando um homem ou uma mulher. E aí eu coloquei a foto da Mística, né? Porque é um trabalho que exige bastante. Um exemplo é o ator Johnny Depp, que todos os filmes em que ele aparece, ele está com uma caracterização totalmente diferente, devido à maquiagem, figurino, cabelo, e até mesmo a interpretação do próprio personagem, do próprio ator. E outros personagens, né? Vocês podem se lembrar, tem o personagem Hellboy, que exige também um tempo de caracterização. Hoje em dia você tem muita coisa que é feita em CGI, que é feita digitalmente. Como a captação digital, né? Das tartarugas ninja, por exemplo, que a gente tem aquele menino que eu esqueço o nome, que eu sou horrível de nome, vocês vão me ouvir falar muito isso, mas que ele é o diretor, o dono da maior empresa de captação de imagem que tem. Então, ele faz filmes de animação, é ele que faz, inclusive, o Macaco César no Planeta dos Macacos, nessa franquia mais nova. É ele que faz aquele cara que roubou Vibranium de Wakanda e que recebe uma tatuagem aqui, que perde um braço na Era de Ultron. Quem assistiu esses filmes, ele é dono da maior empresa de captação de imagem. Então, se você vê alguma coisa captada, né, é ele que faz o personagem Sméagol também, Senhor dos Anéis, e foi ali que ele começou esse trabalho de captação. E hoje ninguém compete com ele, não tem como. Ele desenvolveu uma tecnologia que só ele tem lá. É que nem o Guilherme Briggs e a dublagem aqui no Brasil, né? O cara é o tampa de cruz. E aí a gente tem várias coisas que podem ser utilizadas na caracterização. Às vezes pode ser uma mudança total do personagem, como no caso da Mística, ou simplesmente um tiro que a pessoa leva e sangra, um machucado, uma desgraça que acontece na série Grey's Anatomy, alguma coisa do tipo, uma cicatriz que precisa ser feita, tá? Então, a gente tem esse tipo de efeito que é feito manualmente na caracterização, a sonoplastia, que envolve os técnicos de som, que cuidam para que as falas e outros sons estejam de acordo. Eles tiram, né, sons ambientes indesejáveis, captam o som de maneira perfeita, para estar tudo perfeito na hora de você. É como quando você vê uma cena de um filme em que tem um casal conversando lá longe, você está vendo a captação da imagem, é toda uma paisagem, o casal está lá longe, mas você está ouvindo os dois conversando perfeitamente, porque a captação do som é diferente, depois é colocado. A gente tem sons que são criados no próprio local, tá? E tem sons que são criados depois. Por exemplo, um som de chuva, tá? Eu estou fazendo uma cena aqui na chuva, eu criei uma chuva cenográfica, mas o som que a gente escuta no cinema não é um som produzido por aquela chuva cenográfica. O som da chuva ele é produzido em estúdio, depois, às vezes, por coisas que não tem nada a ver com água, certo? Cavalos, um monte de gente num cavalo passando. Às vezes, o som que você está ouvindo, aquele barulho do cavalo, ele é produzido em estúdio. Ele não é produzido, nem é copiado de um arquivo de MP3 que o sonoplasta tem. Ele é produzido na hora, gravado depois em estúdio, por outros profissionais que envolvem técnicos dessa área. Sons de passos, né? Uma mulher andando de salto alto subindo uma escada. Aquilo ali é gravado depois em estúdio, não é captado na hora, tá? Então tem toda essa questão.
E a trilha sonora, que é produzido por um compositor mesmo, ele é contratado, e ele assiste o filme todinho depois e vai compondo toda a música de acordo com a atmosfera que o filme está pedindo, tá? A gente tem a iluminação, que trabalha juntamente com o diretor de fotografia, tá? O diretor de fotografia é aquele diretor que trabalha com as câmeras e com as lentes das câmeras para poder captar a imagem do melhor forma possível. Às vezes existe uma lente que capta de longe, mas não é tão boa como uma lente que capta de perto. Tem um filme do Adam Sandler, que não é uma comédia, foi um filme recente que ele fez, não lembro o nome, que ele foi todo gravado com câmeras super de longe, tá? E super lentes. E a ideia era deixar o ator totalmente livre para atuar, sem saber, como se ele esquecesse que tivesse uma câmera perto, porque ele não vê, ele nem chega a ver onde é que está o câmera filmando. Então, tem coisas que ele está fazendo, ele fica sem saber se ele faz um movimento mais amplo, ou se ele faz um movimento de sobrancelha, porque ele não sabe se o cara está captando ou não aquele movimento. Isso deixava ele meio tenso na hora da interpretação. Inclusive, é um filme interessante, porque Adam Sandler, ele surpreende na interpretação desse filme. A gente tem... os iluminadores, eles servem para criar sensações no ambiente. Então, por exemplo, você está vendo aí uma cena de Aquaman, em que ele e Mera, eu acho que é Mera o nome dela. Gente, eu sou péssima com o nome. Eles estão dentro de um navio que está afundado, mas nesse local onde eles estão é um bolsão, né, de ar, não tem água aí. A água está do lado de fora desse navio, mas você tem as iluminações entrando. Então, a luz não é somente para clarear o ambiente, você poder enxergar. A luz é para criar essa sensação. No caso desse filme, do Aquaman, que foi basicamente a área de Atlântida foi feita com um monte de efeito especial em que você não estava debaixo d'água de verdade, mas você tinha que dar aquela sensação de que estava debaixo d'água através da fotografia e da iluminação do ambiente, tá? Então, o iluminador, ele é responsável por criar uma estética visual adequada aos propósitos do filme e dar essas sensações a quem está assistindo. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá travando alguma coisa? Se tiver, me avisa, viu? Porque É senão... normal, Débora. Tá ok, né? Então, eu vou deixar para vocês algumas atividades aí na página 99. É super simples, é só você corresponder à coluna da esquerda, que tem números de 1 a 7, com os profissionais, né, que trabalham com cinema. E do lado esquerdo você tem quadradinhos em branco, onde você vai colocar os números correspondentes àquela profissão, né? A descrição daquela profissão. No instante que vocês fazem, tem 5 minutinhos aí. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa aqui que a gente falou? Ou alguma coisa, tá? Atividade é só perguntar. E eu vou falar novamente o que eu falei no início, para quem não estava em sala de aula. Os capítulos que vão cair na prova são os 3 e 4. Capítulo 3 a gente já fez uma revisão, tá? Eu passei para vocês uma atividade. Na próxima aula, próxima sexta-feira, a gente vai fazer uma revisão geral envolvendo o capítulo 4 também, para vocês não esquecerem. Então, vai cair tudo sobre mulheres artistas, as mulheres que fizeram história, suas importâncias, a história também da mulher no circo, enfim. Por que aquela frase de Linda Nochlin, né? Porque não houveram grandes mulheres artistas. E vai cair também sobre arte e consumo, pop art, os principais artistas da pop art, suas características. E também sobre Banksy, né, na Inglaterra, o artista anônimo da Inglaterra. Enfim, é isso. E Culture Jamming também, não esqueçam, Culture Jamming. Alguma dúvida sobre a prova? Que atividade do papelzinho? Ah, tá. Deixa passar a AV3 e o recesso, Emily, porque assim, a gente chegou na metade do capítulo de cinema agora, tá? Que a gente viu a história do cinema, viu agora os profissionais.
Aí, na semana que vem, a gente vai ver revisão, na outra semana, prova, na outra semana, recesso. Quando a gente voltar do recesso, a gente vai ver tipos de enquadramento, planos, ângulos, tá? Storyboard, efeitos especiais, tudo isso, roteiro. E aí, quando a gente acabar, aí para AV1 do segundo semestre, eu peço esse trabalho, tá certo? Então, não precisam se preocupar com isso agora, não, tá? Eu ensino vocês a fazerem um bloco. A prova de vocês, Fundamental 2, a minha vai ser toda fechada, tá? No instante vocês fazem. 10 questões fechadas. Alguma pergunta? Façam aí a atividade da página 99, por gentileza. Ok, Gabriel. O pessoal tocou, né? 11h50. São 11h52 já. Aí na próxima aula eu faço a revisão e depois a gente corrige essa página, tá bom? Beijo para vocês, bom fim de semana. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Assistam filmes.